Queremos falar agora sobre a interpretação de parábolas. Já falamos a respeito da interpretação de textos de milagre no Novo Testamento. E agora queremos falar sobre textos bem importantes que aparecem no Novo Testamento. Na verdade, as parábolas são uma forma privilegiada de Jesus falar a respeito das verdades de seu reino. Jesus, quando conta as parábolas, ele está querendo trazer uma verdade eterna de uma forma simples, para que as pessoas de fato possam entender. As parábolas são como janelas, as parábolas são também como espelhos. São janelas abertas por Jesus para que a realidade do seu reino seja contemplada. São também espelhos na medida em que as personagens encontradas e as reações dessas personagens nos textos das parábolas, elas acabam mostrando muito daquilo que acontece em nosso próprio coração. Por isso, nós muitas vezes dizemos que as parábolas são ao mesmo tempo janelas e são ao mesmo tempo espelhos. As parábolas são incluídas por Jesus em determinadas situações específicas. Geralmente, as parábolas são contadas por Jesus como resposta a alguma pergunta feita por algum interlocutor de Jesus. As pessoas muitas vezes queriam testar Jesus. As pessoas faziam perguntas a Jesus. E Jesus respondia, utilizando-se de parábolas. Jesus falava por parábolas não para ser ainda mais enigmático. Quando Jesus diz que eles ouvem, mas não ouvem, eles enxergam, mas não veem, ele está simplesmente constatando a realidade do seu tempo. Ainda que ele contasse as realidades do seu reino por meio de parábolas, ainda que ele desenhasse as situações do seu reino, ainda assim as pessoas não entendiam. Por quê? Porque o seu coração era endurecido, diz Jesus. Assim como a profecia de Isaías, que diz que também no seu tempo os corações das pessoas estavam endurecidos. Quando Jesus conta as parábolas, assim como eu disse, ele responde a perguntas. E por isso, o primeiro passo que devemos dar ao interpretar as parábolas é perguntarmos qual é a pergunta que está sendo feita pelos interlocutores de Jesus. Por exemplo, na parábola contada ao jovem rico, o jovem rico gostaria de saber quem era o seu próximo. E Jesus não diz simplesmente, esse ou aquele é o teu próximo. Mas Jesus conta uma parábola que deixa bem claro e que torna essa história muito mais grandiosa do que se ele simplesmente dissesse, o teu próximo é esse ou aquele. Então, o primeiro passo, veja qual a moldura dessa parábola. Em que contexto a parábola de Jesus está inserida? Qual é a pergunta que está sendo feita a Jesus? Para que Jesus, então, conte a parábola. Depois deste primeiro passo, depois de percebermos a pergunta que está sendo feita a Jesus, devemos perceber quais são os detalhes e quais são os pontos principais da parábola. Existem elementos de uma parábola que foram colocados ali simplesmente para contribuir com o todo da parábola. Novamente, é como um quadro. Nós temos aquilo que está central em um quadro e temos aquilo que colabora com a imagem. Nós temos artistas protagonistas e temos também coadjuvantes. Precisamos perceber quem aqui são protagonistas e quem são os coadjuvantes. Depois de perceber os elementos principais e os elementos secundários de uma parábola, devemos perceber então quais são as identificações imediatas que acontecem ao Jesus contar as parábolas. Quando Jesus fala, por exemplo, do fariseu e do publicano quando estão a orar. Quando Jesus fala do sacerdote que descia de Jerusalém para Jericó. Quando Jesus fala do filho mais velho, da parábola do filho pródigo. É assim que muitos dos seus ouvintes conseguem se identificar imediatamente com essas personagens. É como se os ouvintes de Jesus pensassem naquele momento, Jesus agora provavelmente está falando a meu respeito, ainda que indiretamente.
mas as pessoas conseguem entender o que Jesus está dizendo. Ou seja, quais são as identificações imediatas? Por isso é que falamos que muitas vezes as parábolas servem como espelhos, porque conseguimos nos enxergar dentro da história bíblica. É como se nós estivéssemos participando daquela história. E assim nos identificamos com os personagens. Às vezes, por exemplo, no caso da parábola do filho pródigo, que é bem conhecida, nos identificamos com o filho mais novo. Em outros momentos, acabamos nos identificando com o filho mais velho da parábola. Isso é bem comum. E por isso, precisamos olhar no contexto bíblico quem está se identificando com o quê. A partir da pergunta realizada, agora devemos perceber qual a classe de ouvintes que está presente e quais as identificações imediatas que são feitas por esses ouvintes. Só então devemos observar quais são os detalhes dessa parábola. E é assim, como eu disse, que esses detalhes vão colaborar para a explicação da mensagem central da parábola. Existem muitos estudiosos que pensam que as parábolas só trazem uma mensagem em específico. Outros já dizem que existem mensagens que vão além e que pode haver mais de uma mensagem em uma única parábola. Na verdade, ainda que existam mensagens secundárias em uma parábola, é assim que essas mensagens secundárias, em geral, elas vão apontar também para a mensagem principal. Existe a mensagem principal. E claro que sempre vamos encontrar outros ensinamentos que vão além, mas que vão na mesma direção dessa mensagem principal. O que não podemos é inventar para cada elemento da parábola um significado, como se as parábolas fossem mensagens enigmáticas que só podem entender aqueles que são os experimentados. Esse não era o objetivo de Jesus quando contava parábolas. Jesus, ele assemelha as situações do seu reino com elementos bem conhecidos da época. A intenção é que as pessoas entendam o que ele quer dizer. Ou seja, todos devem poder entender aquilo que Jesus quer dizer por meio das parábolas. Então, existem elementos secundários nas parábolas que não devem receber um significado espiritual, como se algo de escondido estivesse por detrás de cada elemento da parábola. Eu quero dar um exemplo da maneira como o pai da igreja, Agostinho, interpretou a parábola do bom samaritano. Agostinho tentou encontrar para cada detalhe da parábola do bom samaritano um elemento espiritual maior. Na verdade, Agostinho faz uma alegorização do texto bíblico, como se cada elemento da parábola ainda tivesse um significado espiritual maior do que aquele que se conhece simplesmente a partir da leitura da parábola. Para Agostinho, o certo homem que descia de Jerusalém para Jericó seria, em um significado espiritual, Adão. Jerusalém seria a cidade celestial da paz, da qual Adão teve que sair. Jericó, a lua, significa a mortalidade de Adão. Ou seja, Adão sai da cidade celestial de Jerusalém para a sua morte, para Jericó. Os salteadores seriam o diabo e os seus anjos, que lhe roubaram, a saber o quê? A imortalidade. Lhe causaram ferimentos, ou seja, o persuadiram a pecar e assim lhe causaram ferimentos. E deixaram aquele homem semi-morto, ou seja, Agostinho dizia que o Adão, por mais que ele fosse um homem que vivesse, mas estava morto espiritualmente. O sacerdote e o levita representariam o sacerdócio e o ministério do Antigo Testamento. O samaritano disse que significa guardador, logo em referência ao próprio Cristo, como se o bom samaritano fosse, em um significado espiritual, o próprio Cristo, que pensou-lhe os ferimentos, ou seja, teria lhe salvado das consequências do pecado. O óleo seria o consolo da boa esperança, o vinho,
a exortação para trabalhar com um espírito fervoroso. O animal, a carne da encarnação de Cristo, a hospedaria, a igreja, o dia seguinte, o dia depois da ressurreição. E os 2 denários? Os 2 denários seriam 2 promessas, a desta vida e a do porvir. E o hospedeiro, segundo Agostinho, seria Paulo. Vejam, Agostinho tenta obter um significado espiritual para cada elemento da parábola, enquanto, na verdade, o que acontece aqui é que Jesus conta uma história corriqueira, na verdade, para mostrar que o bom samaritano é que, na verdade, observou e cuidou do seu próximo. O próximo era aquele que era encontrado, qualquer pessoa. Na verdade, não existe aí ainda outro ensinamento maior do que esse. Esse já é um ensinamento grande e suficiente para que nós aprendamos. E ele fica muito claro na mensagem da parábola. Assim que nós possamos observar esses detalhes. Qual é a pergunta que é feita pelos interlocutores de Jesus? Na verdade, devemos perguntar com as parábolas, e com isso quero encerrar, devemos perguntar qual é o soco no estômago que Jesus quer dar, qual é o grande ensinamento que ele quer dar aos seus interlocutores ao contar a parábola.